como maximizar os meus resultados de busca bibliográfica em bases de dados. A primeira coisa que a gente tem que ver nesse vídeo é como a gente aumentar os resultados nas bases de dados. Esse é um recurso que você vai utilizar menos do que diminuir os resultados das bases de dados. Porque geralmente quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, as bases de dados elas já oferecem muitos resultados simultâneos em quantidades muito grandes. E essas quantidades grandes, na verdade, elas precisam ser diminuídas. Então, por exemplo, eu estou pesquisando aqui na BVS, né? Então eu vou colocar a palavra sangue, né? E vou pedir o sistema para procurar. Quando eu insiro uma palavra que é muito comum, como a palavra sangue, na área da saúde, vocês podem notar aqui que a gente vai ter assim, uma quantidade muito grande de resultados. Nesse caso aqui, a gente conseguiu gerar 2 milhões de resultados. Então, não há necessidade da gente aumentar bases de dados relacionados a esse tema, né? Porque a gente teria que filtrar, diminuir. Mas existem algumas situações em que a gente precisa aumentar esse resultado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma doença, né, que ela vamos dizer assim, ou um medicamento, ou um nome de um procedimento que ainda é muito novo na saúde, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar a palavra presenteísmo, né? O que é presenteísmo na nossa literatura, né? É o contrário de absenteísmo, que é quando a pessoa ela vai trabalhar forçada, né? Então ela precisaria faltar, mas ela faz de tudo para poder trabalhar, né? Então eu vou fazer essa pesquisa, né? E vocês vão perceber aqui, né, que eu consegui 349 resultados, né? Pode parecer pouco, né? Mas é um tema ainda pouco discutido na literatura. Principalmente quando você fala de assuntos relacionados a novas tecnologias, por exemplo, né? Por exemplo, um dispositivo atrioventricular, ou uma técnica cirúrgica, ou uma doença que é muito específica, por exemplo, de tribos indígenas. Então, esses resultados, né, eles podem parecer que são poucos, né? Mas no desenvolver da pesquisa, a gente, na hora de fazer o filtro aqui dos resultados, pode ser que, sei lá, 10 artigos não consigam responder a sua pesquisa, né? Seja porque eles são muito antigos, né? Ou porque eu preciso de artigos mais antigos. Então, eu precisaria aumentar os resultados em bases de dados, ou seja, tornar a minha pesquisa melhor, eu ter mais resultados. Então, a primeira dica
para a gente poder aumentar os resultados nessas bases de dados seria utilizar o termo em idioma, né, ou em inglês, que é o idioma oficial da ciência, né? A segunda maneira da gente fazer isso seria utilizar, né, um recurso de busca booleana OR, do tipo OR, né? A terceira seria utilizar uma truncagem. Então, esses recursos, eles acabam aumentando os nossos resultados em bases de dados, tá? Então, nós vamos fazer a primeira opção, que seria utilizar o termo em inglês, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, o Google Tradutor para poder pegar esse termo, né? Então, por exemplo, então eu vou inverter aqui, eu vou colocar presenteísmo, né? Então, esse presenteísmo, né? Deixa eu colocar aqui um assunto. Tá. Né? Ele poderia ser esse termo, né? Não sei se esse termo existe em português mesmo, mas a gente poderia procurar, por exemplo, no Dex, né? Tem um vídeo só do Dex, tá? Para vocês saberem disso, como fazer a pesquisa nele, tá? Então, por isso que eu estou fazendo mais rápido. Presenteísmo. Vamos ver se tem. Se tem um termo aqui. Então, tá bom, ó. É isso mesmo, ó. Tá confirmado. Então, é essa palavra que eu vou pegar, né? E vou copiar e vou colocar aqui na Biblioteca Virtual em Saúde. Então, eu vou colar. Então, de 349, que estava em português, provavelmente ele vai aumentar. Então, não sei quanto, né? Isso que nós vamos ver agora, né? Então, de 349, ele passou para 1.329 resultados. Para quem não estiver entendendo essa busca aqui na BVS, tem um vídeo só de BVS que eu fiz essa pesquisa e mostrei como que os resultados funcionam e a utilização dos filtros. O mais importante é isso que eu mostrei para vocês. Então, quando eu utilizo um termo em inglês, eu consigo aumentar o resultado das minhas buscas em bases de dados, tá bom? Então, eu já mostrei aqui na BVS, isso funciona no portal CAPES, isso funciona na Medline, isso funciona na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT, tá? Então, quanto mais termos em inglês você coloca, mais resultados você vai ter, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos passar para a segunda dica de como aumentar os resultados em bases de dados, tá bom? O que é a busca booleana, tá? Booleana é um tipo de código de enfermagem que você coloca entre dois termos, no mínimo entre dois. Então, você tem o termo 1 e o termo 2, ou o termo A
ou o termo B. Então, no meio desses dois termos, você vai colocar essa truncagem aqui. Então, o OR, ele é, na verdade, uma indicação de que eu preciso acrescentar dois termos na busca para aumentá-lo, tá? Esse A aqui, ele pode ser qualquer termo. E o B também pode ser qualquer termo, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando sobre presenteísmo, eu poderia associar o presenteísmo com outro tipo de forma de ausência. Então, por exemplo, sofrimento. Então, eu estou querendo dizer que o termo A, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou associando com o termo B, que seria o sofrimento, né? E eu quero que você me traga todos os documentos que tenham presenteísmo ou sofrimento. Tanto faz se tiver presenteísmo ou se tiver o sofrimento, tá? Então, quer dizer que eu quero documentos que tenham essas duas palavras, tá bom? Então, eu vou pedir para buscar. Então, eu esqueci de fazer a busca aqui sobre presenteísmo para saber quanto tinha de resultado. Tá aqui, 349 resultados. E aí eu vou colocar com OR sofrimento. Então, eu quero documentos que trabalhem com presenteísmo ou sofrimento. Pode ser que um documento não tenha nada a ver um com o outro, tá? Então eu posso ter documentos que só trabalham com presenteísmo e só documentos que trabalhem com sofrimento. Como é que eu vou fazer a ligação entre os dois? Através dos filtros da base de dados, que vocês vão aprender, né, no outro vídeo. O importante é que a gente aumentou os resultados de 349 para 267 mil. São muitos resultados? São. Tem como a gente recortá-los através dos filtros e através de outras estratégias de busca. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos... deixa eu falar uma coisa antes para você. A busca booleano OR, ele é usado não só para palavras diferentes, tá? Ele é usado para fazer pesquisas que têm significados parecidos, mas que têm termos diferentes. Então, por exemplo, se eu fizer a palavra criança, né, eu vou encontrar muitos resultados, certo? Então, por exemplo, com a palavra criança, eu encontro 2 milhões de resultados. Mas, para mim falar de criança, eu não tenho só criança. Eu tenho, por exemplo, infantil ou infância. A gente deve evitar usar adjetivos. Infância.
A gente sabe que a palavra criança ou infância, elas são muito parecidas. Então, quando você faz uma pesquisa OR, você está trazendo as duas palavras de uma vez. Eu poderia, então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui. Então, além desses milhões de crianças, eu poderia trazer mais algumas. Ele mudou muito pouco, mas ele mudou mais ou menos aqui uns 100 mil resultados. E dentro desses 100 mil, poderia ter feito a diferença de um artigo que eu precisasse muito, tá? Ou eu também poderia ter colocado aqui, ó, em OR, eu poderia ter colocado bebê, tá? Bebês. Então, né? Eu vou acrescentar mais um termo e ele vai aumentar de 2.400.000 para 2.634.000, tá? Vocês querem ver outra aplicação desse OR? Acontece assim, ó. Por exemplo, eu vou colocar a palavra médico e vou pesquisar. Então, eu consegui recuperar 809.000 documentos que tenham a palavra médico. Só que, por exemplo, se eu trocar o O pelo A, né, então eu estou mudando o gênero dessa palavra aqui, olha o que vai acontecer. Ao invés de eu ter 809.000 resultados, eu vou ter 1.368.000. Ou seja, uma letra faz muita diferença em uma pesquisa em bases de dados. Então, como é que eu consigo sanar esse problema? Colocando OR e eu coloco a palavra médico. Uma observação, gente. Nunca coloque o OR em minúsculo, sempre em maiúsculo, tá bom? Porque ele vira um comando e não apenas uma palavra, tá? O que está em minúsculo que significa que é a palavra mesmo. Quando você coloca o OR em maiúsculo, você está dizendo que é um comando, tá bom? Então, eu tenho médica e or, não, desculpe, médica or médico. Então, você vai pesquisar. Então, o resultado será maior, será de 1.800.000. Isso, gente, faz muita diferença nas bases de dados, tá? Então eu consigo trazer outras outras variações através do OR. Em vez de eu fazer duas pesquisas, olhar todos os resultados de cada um, eu já chamo as duas pesquisas por meio do OR e faço uma investigação única. Isso economiza muito tempo, tá bom? Muito bem. Então, a gente já conseguiu perceber que a busca booleana OR, ela vai aumentar também o número de resultados, tá bom? E por último, nós vamos utilizar a truncagem, tá?
Isso vai acabar ajudando bastante em algumas questões da busca booleana OR, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui algumas palavras dentro do sistema e vocês vão entender. Eu tenho, por exemplo, a palavra gerenciamento. Eu também tenho a palavra gerência. Eu tenho gerente. Então, olha só quantas buscas eu teria que fazer para chegar no meu objeto de pesquisa. Por exemplo, gerenciamento, ele vai encontrar 1.900.000. Gerência sozinho, ele vai recuperar 64.000, né? E gerente, ele vai encontrar 470. Então vocês podem ver que eu fiz 3 pesquisas diferentes. Então isso implicaria em utilizar os filtros 3 vezes e fazer a pesquisas aqui, fazer a definição dos artigos 3 vezes. Ricardo, eu poderia colocar todas essas palavras em OR? Pode, tá? Você pode fazer isso. Agora, existe uma opção que se chama truncagem, que é você pegar o radical dessa palavra, por exemplo, gerem, porque você pode ver que ele muda aqui, ó, gerem, e colocar um asterisco depois. Ou seja, a truncagem, ela é o uso de asteriscos antes ou depois de um radical de um termo. Quando eu faço isso, a base de dados vai entender o seguinte: é para trazer todas as palavras, né, que contenham esse radical, independente do sufixo. Então, ele vai trazer gerenciamento, gerência e gerente, tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa, inclusive se tiver outras variações que eu nem coloquei aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos trocar gerem por gerem com o asterisco. Eles têm que estar colado com a última letra. Não pode estar separado. Ele tem que estar junto, tá bom? Então, você vai pesquisar. Lembra que gerenciamento tinha dado 1.800.000. Se eu utilizar a truncagem, ele vai chegar em 2 milhões. Ou seja, o gerenciamento, a gerência e o gerente, eles estão dentro dos resultados. É que a gente não consegue ver os resumos aqui para mostrar para você. Eu tenho, por exemplo, visão gerencialista. Olha só que interessante. Então, se eu tivesse feito somente com essas 3 palavras, talvez eu não recuperasse gerencialista. Tudo bem? E é assim que a gente aumenta os nossos
resultados. Agora, muito cuidado com a truncagem. Ela é muito legal, só que ela tem que ser usada com muita cautela, porque existem radicais que são muito gerais. Então, por exemplo, se eu colocar a palavra enfermeiro, tá? Se eu colocar uma truncagem aqui, ele vai entender que eu estou utilizando enfermeiro, enfermeira, enfermeiros, enfermeiras e assim, ok. Ele não vai mudar o meu sentido, tá? Se eu fizer a truncagem aqui, por exemplo, ele vai trazer não só enfermeiro ou enfermeira, mas também vai trazer enfermagem, enfermos, enfermidades. Então você está misturando coisas que não tem nada a ver a profissão enfermagem com enfermidade, que é um tipo de patologia. Então, tome muito cuidado ao colocar um radical, porque você pode mudar o sentido do seu objeto. Se você está falando da profissão de enfermagem, então você não pode incluir em enfermarias, enfermidades, porque isso vai confundir a sua busca e você vai ter muitos resultados para poder filtrar no final, tá? Então, a truncagem ela tem que ser feita com muita calma, tá bom? Então, resumindo, né, a nossa busca, aqui o nosso aumento, então eu posso utilizar o termo em inglês, posso fazer uma busca booleana OR para aumentar e a truncagem. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção.